E eu quero que você receba, assim como eu recebo, porque essa palavra não é para o vizinho, não é para o teu marido, não é para o teu filho. Essa palavra é para você, é para mim, é para cada um de nós. E o Senhor sabe por que traz as palavras. E eu quero já começar, Ele está trazendo essa palavra porque Ele tem visto muitos dos seus filhos sofrendo, passando por problemas, por situações, por dificuldades, por doenças, por enfermidades no corpo, na alma, no espírito, e Ele não quer. Ele, como um pai amoroso, Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer te libertar, Ele quer que você viva os planos dEle, Ele quer que você viva a vida abundante que Ele veio trazer. Mas existe algo que atrapalha você viver isso, uma coisa que se chama pecado. Por isso que o tema dessa palavra é: você precisa resolver problemas ou confessar pecados? Eu vou repetir, e é uma pergunta o tema: você precisa resolver problemas, porque nós estamos vivendo uma vida para resolver problemas. Nós saímos de um problema, entramos em outro, nós estamos enfrentando 3, 4, 5 problemas. É problema em casa, na família, no trabalho, na sociedade, em todos os lugares. A gente está vivendo para resolver problemas, mas para mim, e o Senhor trouxe claramente, talvez se a gente confessasse mais pecado, a gente teria menos problemas para resolver. Se nós confessássemos, reconhecêssemos mais as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, confessássemos, muitos problemas nós não viveríamos. Então, por isso o tema: você precisa resolver problemas ou confessar pecados. Primeiro texto, meu querido, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler textos, para que a palavra de Deus fale, porque senão eu vou começar a falar assim: mas por que você está falando isso? Porque a Bíblia. Então eu quero pedir um pouco de paciência para que a gente leia alguns textos, porque a Bíblia é a palavra revelada do próprio Deus, do próprio Cristo, e ela por si só já é uma pregação, já é uma revelação. Tem muita gente que fica: o que Deus tem para mim? Fica atrás de revelação, o que aquele pastor pode falar para mim? Meu querido, nenhum pastor pode falar mais do que a Bíblia já falou e já revelou para você. E que nessa noite o Espírito Santo revele o que a palavra de Deus quer revelar para você, em nome de Jesus. Provérbios, o óculos, eu ia procurar o óculos, está vendo, Isadora? Cadê a Isadora? Está aí, está ali. A dona Nilva não quer que eu coloque a cordinha, eu coloco aqui, mas toda vez eu esqueço, embora que eu acho que se eu colocar a cordinha também vai ficar aqui, eu vou ficar procurando o óculos. Então vamos lá, deixa para lá. Provérbios 28, 13, primeiro texto. Depois nós vamos ler outro texto, vamos ler alguns textos, meus queridos. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, ou quem encobre as suas transgressões não prospera, mas quem os confessa e deixa, ou quem confessa e o abandona, esse encontra misericórdia. Meu querido, esse texto está falando que é impossível prosperar. Aquele que leva uma vida de pecado, não é quem peca, mas aquele que de alguma maneira leva uma vida constante e tem o pecado como rotina, como algo comum na sua vida, ele tem uma vida travada, ele fica impedido de prosperar. E daí você pode falar assim: mas por que os ímpios prosperam? Você pode estar pensando em dinheiro. Os ímpios talvez tenham dinheiro, mas não têm paz. Você vai ver que tem um monte de situação. Prosperidade na Bíblia é uma vida plena, uma vida feliz, é uma vida abundante, envolve bênção em várias áreas da vida, não só na financeira. Uma pessoa próspera, prosperidade de Deus é aquela pessoa que o casamento vai bem, o trabalho vai bem, a família vai bem, não que não tenha problema em cada coisa, nessas situações. Nós podemos passar por problemas, mas nós vemos Deus agir, nós vemos a graça de Deus nos abençoar. Nós somos uma pessoa que temos a bênção do Senhor acima de qualquer situação. Agora o pecado, ele impede que você tenha essa vida.
ele sempre vai ter algo assim que vai te travar, ou é no trabalho, ou é no emocional, ou é uma enfermidade, alguma coisa assim. É aquela pessoa que fala assim, eu não sei o que eu fiz, eu devo ter jogado pedra na cruz, porque nada dá certo, eu estou nesse trabalho, não dá certo, eu estou naquilo, não dá certo, já estou no terceiro casamento, não está dando certo, eu tenho situações, eu tenho essa enfermidade. Você não está tendo uma vida, você não está conseguindo ter uma vida plena, feliz, abençoada. Talvez você precisa compreender, entender, admitir e confessar pecados. É isso que o texto fala. Salmo 32, 3 a 6, diz assim, é um salmo de Davi, ele fala assim, enquanto me recusei, coloca na NVT esse salmo, por favor, só esse salmo, na NVT, do versículo 3 ao 6, enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, eu gemia o dia inteiro, dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão, finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa, disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa, portanto todos que forem fiéis, orem a ti, enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, ou quando vier o juízo, ou quando vier as circunstâncias. Meu querido, enquanto eu calei, em outras versões, é Davi falando, Davi era rei, Davi, ele tinha tudo, ele já tinha experimentado a bênção do Senhor, mas num determinado momento ele se rebela contra algumas ordenanças de Deus, na época que os reis precisavam sair para as batalhas, ele fica em casa, ele fica no palácio, em vez dele ir lá guerrear, batalhar, defender aquilo que o Senhor tinha dado para ele, ele estava lá relaxando. Daí de repente ele olha uma mulher, ele avista uma mulher nua, em vez dele virar as costas e fugir, como a Bíblia fala, fugir da tentação, fugir das paixões, ele se deixa levar, ele continua olhando. Mais do que isso, a mulher sendo casada, ele sabendo que ele não podia, porque como rei ele podia ter outras mulheres, mas aquela casada ele não podia ter, mas ele ignora, ele começa a desobedecer, ele começa a desonrar aquele Deus que o tinha colocado como rei, ele começa a cometer vários pecados, e dali em diante, parece que a vida dele não prospera, parece que começa a ter problema, e ele começa a ter problemas emocionais, e aqui ele relata, parece que dia e noite, meus ossos estavam definhando, e eu quero dizer aqui, se você conhece a história, ele estava sofrendo, e parece que ele não percebia, porque para ele acordar, teve que um profeta, Davi, sabe, tem uma história, eu vou contar uma historinha para você, enquanto ele vivia, enquanto ele estava mal, enquanto ele estava depressivo, enquanto ele estava doente, enquanto ele estava assim, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou angustiado, eu não sei o que acontece comigo, parece que eu tenho trono, eu tenho riquezas, eu tenho mulheres, eu tenho tudo, mas eu não estou bem, o que será? Tem gente que vive assim, eu não sei, fica tentando achar coisa, mas não estou bem. Mas aí um dia chega um profeta e fala, olha, Davi, não pode ser isso. Tinha um homem que tinha uma ovelhinha só, e daí um cara rico que era do lado, um fazendeiro, foi lá, pegou a ovelhinha dele, e mandou matar. O que faz? Conta uma história. Daí Davi fica, não, esse homem tem que morrer. Daí o profeta fala, esse homem, falando que ele tinha pegado a mulher do outro, tinha feito tudo. Daí ele caiu em si. Isso mostra, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador. Mas o pecado cega até adoradores.
o pecado é como lepra. O pecado na Bíblia é comparado à lepra. Toda vez tem essa analogia lepra. Sabe por quê? Porque a lepra, o que a lepra fazia? Ela deixava insensível. A pessoa, não é que ela começava a coçar, ela começava a fazer, e ela não sentia dor. Então aquilo ia comendo o corpo. E ela não sentia, porque perde a sensibilidade. Eu quero dizer que muitos de nós, e a gente não pode brincar com o pecado, porque o pecado é assim, ele deixa a gente insensível. E às vezes a gente precisa de um profeta chegar a falar, talvez isso seja pecado. Talvez isso, agora o grande problema disso, é que o que é pecado? Quando a gente fala sobre pecado, algumas coisas vêm à nossa mente. Quando falamos sobre pecado, o que vem na nossa mente? Homicídio, assassinato, matar alguém, adulterar, adultério, roubo, furto, fornicação, engano, enganar, trapacear, a homossexualidade. São tantos os pecados que visíveis, são aparentes, e a igreja sempre, de alguma maneira, combate. E eu quero dizer que isso tudo que eu citei é pecado. A Bíblia fala que é pecado, porém a Bíblia não fala só desses pecados. Inclusive Jesus, quando veio, ele veio porque os fariseus, os religiosos da época de Jesus, eles se orgulhavam, porque eles não matavam, porque eles não roubavam, porque eles não cometiam pecados aparentes. Pelo contrário, pela aparência, eles faziam isso, faziam aquilo. Jesus veio e falou assim, olha, pecado não é só aquilo que está aparente, é aquilo que está no coração. O fato de adultério não é só você ter relação com uma outra mulher casada. Se você ficar desejando ela no seu coração, na sua mente, isso já é adultério. Não é só você cometer um assassinato, se você tiver ódio, ficar no teu coração, eu odeio, queria que aquela pessoa morresse. Jesus fala, isso já é um pecado, isso já é um homicídio. Porque o problema nosso, o problema da religião é muitas vezes isso. Ele fala, pecado é aquilo que a gente vê. Jesus vem e fala, não, pecado é aquilo que eu vejo. E o que eu vejo vai muito além da aparência. Eu sondo o coração, eu sondo as intenções. E às vezes a igreja, às vezes a gente não fala sobre orgulho, a gente não fala sobre soberba, a gente não fala sobre egoísmo, avareza, insatisfação, rebeldia, desobediência, desonra, mentira, deslealdade, maldade, amargura, inveja, contenda e tantas outras coisas, como lá quando falamos sobre as obras da carne, fala um monte, daí tem gente que fala, e coisas semelhantes a essas. Então, meu querido, que nessa noite, quando eu estiver falando sobre pecado, que não venha só pecado do vizinho, que não venha só pecado, que você se abra, inclusive, para permitir o Espírito trabalhar o orgulho. O orgulho, eu lembro um livro que eu li do meu pai, nunca mais esqueci, um livro que meu pai me deu, do orgulho à humildade. Lá o livro ele fala assim, a questão não é saber quem tem orgulho, a questão é aonde ele se encontra e quanto cada um tem, porque todos nós temos um certo orgulho. Assim, nós precisamos, agora, o que esses pecados têm a ver com o problema? E eu queria ler, o pecado não reconhecido, não confessado, não abandonado, atrapalha muito a vida de uma pessoa, não permitindo que ela viva uma vida plena. O pecado ainda é responsável por enfermidades no corpo, na alma, e inclusive responsável por prisões no espírito, que a gente não viva uma vida espiritual eficiente, eficaz.
Eu queria ler o Salmo, não vou ler, eu pensei algumas, mas se você quiser na tua casa, é um Salmo, tem acho que 20 versículos, Salmo 38, eu quero vou repetir, vou pensar algumas coisas que Davi fala. Davi está falando já, esse Salmo é quando Absalão junta um exército e ele está sendo perseguido pelo próprio filho, está tentando tirar o trono dele, ele está começando a sofrer um monte de situações. Olha o que Davi fala. Você pode, eu pensei algumas frases, mas você pode na tua casa ler, marque esse Salmo 38, olha o que Davi fala, olha o que o pecado gera. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, estou encurvado, muitíssimo abatido, as minhas costas ardem de febre, não há parte sã no meu corpo, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, o meu coração geme de angústia, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Eu, porém, confesso a minha culpa, estou em angústia por causa do meu pecado. Davi compartilha do seu drama que estava vivendo devido à perseguição sofrida por seu filho, que estava afetando a sua saúde. Meu querido, quando nós passamos por problemas, se você já foi a algum médico, ou se você já ouviu falar sobre as doenças psicossomáticas, são as doenças que somatizam do nosso emocional, elas afetam o nosso físico, o nosso corpo, geram um monte de situações, úlceras, problemas no estômago, enxaquecas, eu poderia falar um monte. Davi está relatando algumas. Agora, se você ler o Salmo, você vai perceber que ele não está falando só do que tinha gerado no corpo dele, ele está falando o porquê. Porque os inimigos me cercam, porque eu sou abatido, porque eu sou alvo, porque os inimigos me pisoteiam, porque os inimigos, e ele está falando, e um dos inimigos era o filho dele. Só que em vez dele falar assim, sabe por que eu estou sofrendo? Por causa daquele filho ingrato. Sabe por que eu estou sofrendo? Por causa desses soldados que não reconhecem a minha autoridade. Sabe por que eu estou passando tudo isso? Por causa de fulano, por causa de ciclano. Davi, ele não se vitimiza. Pelo contrário, ele fala, sabe por que eu estou passando tudo isso? Por causa do meu pecado. O que ele estava falando? Isso daí é consequência de pecado. Como que eu vou reagir? Eu vou montar um exército e vou destruir, e vou começar a ficar lutando com meu filho, vou lutar, eu vou fazer. Qual é a solução? Eu, porém, confesso a minha culpa. Meus queridos, e aqui eu começo a falar algumas coisas. Nós temos problemas na família, nós temos problemas no casamento, nós temos problemas no trabalho, nós temos problemas em diversos lugares. E quão difícil é a gente, de repente, parar para pensar, será que isso é resultado de escolhas equivocadas, de erros, de pecado, de desobediência? Porque a primeira reação nossa é ficar, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é de todo mundo. Sabe por que eu estou sofrendo? Porque, sabe, eu estou sofrendo uma injustiça, e eu quero dizer que Davi estava sofrendo uma injustiça. Mas quando a gente se torna vítima, a gente não pondera, a gente não se avalia, a gente não permite Deus trabalhar na gente. A gente se enche de uma justiça própria, a gente se enche de razão, a gente se enche de revolta, e aquilo só vai piorando, porque na verdade Deus está permitindo algumas coisas para falar, ei, Davi, lembra algumas coisas. Davi, você é um adorador. Davi, você teve condutas que não me agradaram. Por isso que ele fala, dia e noite, a sua mão pesava sobre mim. E às vezes a gente fica assim, por que Deus pesa? Porque Deus está querendo fazer você lembrar.
Por que Deus quer fazer você lembrar? Para que você reconheça, confesse e deixe. Porque se você não confessar, se você não reconhecer, se você não confessar, você não pode prosperar, você fica impedido de ter a vida que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. Dá para entender? Então não é uma punição, é uma consequência, mas esse Deus maravilhoso, por isso que Ele mandou Jesus, para que na cruz do Calvário todos os nossos pecados fossem perdoados. Porém, eu preciso crer, eu preciso confessar, eu preciso reconhecer, e muitas vezes nós não reconhecemos. Tem muita gente, eu falei assim, e quero trazer algumas coisas práticas. Tem muita gente sofrendo no trabalho por causa de arrogância. Tem muita gente sofrendo problemas no trabalho ou situações financeiras, porque não deram ouvido para os pais. E você fica lá xingando todo mundo, mas você nunca parou para pensar, falar assim: puxa, eu preciso, porque isso daqui é consequência. Ai pastor, mas isso faz 30 anos, 50 anos. A pergunta é: você confessou? Você reconheceu? Porque existe uma regra para pecado, para confessar. E vocês lembram que domingo retrasado eu preguei sobre Pedro, que Pedro, os passos para a queda, e Pedro vai e cai e fala, termina aquela ministração falando, e Pedro saiu e chorou amargamente. E o que ele faz com aquilo? Ele desiste, ele se revolta, sabe o que? Eu vou pescar, eu vou abandonar tudo isso daí, eu vou voltar para a minha velha vida. Jesus vai atrás dele, eles pescando, Jesus lá, a hora que eles avistam Jesus, Pedro se joga, vai lá nadando. Jesus podia deixar quieto. Pedro, eu sei que foi bobeirinha, eu sei que eu conheço eu conheço que você é impetuoso, eu conheço que você é orgulhoso, eu conheço tudo. Então, Pedro, vamos esquecer aquela conversa. Foi assim? Olha o que Jesus faz. Pedro negou 3 vezes. Jesus aonde? Perto da onde? De uma fogueira. Pedro nega Jesus depois do que? De 3 vezes que o galo cante. O que Jesus faz? Jesus podia ter feito tanto, mas Jesus vai lá, faz uma fogueira, está lá os discípulos, mas ele pega Pedro. Podia falar: vocês me amam? Vem cá, Pedro, você me ama, Pedro? Pedro nem desconfiadinho, no grego é assim: Pedro, você me ama? Primeiro, você me ágape, você me agapau, você me ama do jeito que você falou lá atrás? Pedro nem desconfiava. Ah, Jesus, eu te amo, desse jeito que o Senhor está falando, aquele Pedro lá. Então apacenta minhas ovelhas, trabalhe para mim, se empenhe no meu reino. Ah, sim, Jesus. Pedro, você me ama com um amor assim, acima da média, como você falou, com esse amor ágape. Lógico que eu te amo, Jesus, eu te amo com esse amor ágape aí mesmo, eu te amo. 3ª vez: Pedro, você me ama desse jeito? Fala que Pedro viu que era a 3ª pergunta, olha para a fogueira. O que Pedro faz? Ele fica triste. Jesus quis deixar Pedro triste? O objetivo de Jesus, fazê-lo lembrar? Não. Porque daí a 3ª resposta foi: Mestre, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu, que eu te amo. Não amo daquele jeito não, eu sou falho, o Senhor sabe, eu não sou aquele Pedrão não, eu estou confessando que eu não sou autossuficiente, eu estou confessando que ali foi um erro gravíssimo, eu estou confessando,
Então agora você está pronto, Pedro, apacenta. Daí Jesus vai falar, lá você errou, mas vai chegar um momento que você vai morrer por mim. Lá, quando você achava que era, mas agora, porque você confessou, deixou, reconheceu, agora você vai ver o que você vai fazer. Vai ter um momento que você vai ter aquela coragem que você falou que tinha, que agora você está falando que não tem, então você está reconhecendo, você está confessando, agora você vai ter uma vida, um ministério próspero, e você vai terminar fazendo aquilo que você falou que fazia, mas que não conseguia. Dá para entender? Em Apocalipse 2, versículo 5, quando Jesus está chamando a atenção da igreja, aliás, está elogiando a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 5, existe e por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Você vai entender, mas tem está elogiando, olha, vocês são uma igreja zelosa, uma igreja que zela pela doutrina, não suportam isso, vocês são bons pra caramba, porém, tem contra vocês que vocês deixaram, abandonaram, perderam o primeiro amor. Mas então, o que a gente pode fazer? Porque não amar, esse primeiro amor é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é colocar Deus em primeiro lugar, é aquela coisa assim, não, eu amo demais. Isso vocês perderam, vocês viraram religiosos, vocês fazem tudo com zelo, mas na verdade vocês não dão a vida por mim. Então o que a gente precisa fazer? Versículo 5 de Apocalipse 2, por favor, coloca na ARA essa daí, porque daí usou o termo voltar. Lembra-te, olha o que Jesus fez para Pedro. Jesus podia passar batido, não, mas o que ele fez para Pedro? Tentando fazer Pedro lembrar. Lembra depois de onde caíste, Pedro? Foi na fogueira, foi lá atrás. Como que você caiu? Arrependa-te e volta à prática não faz mais aquilo. Não age daquele jeito. Não seja prepotente, não seja arrogante, não seja autossuficiente. Confesse, se arrependa, deixa e comece a praticar novas. Aqui é as velhas, do jeito que vocês faziam certo, mas Pedro está dando para entender, meus queridos? E por que é importante? Um dia aqui as pessoas sabem que eu tive um divórcio no passado, um casamento muito traumático, muito ruim, mas está aqui meu pai, minha mãe, está aqui a minha esposa, está aqui minha filha, tudo. E no meu casamento teve traição, no primeiro casamento foi horrível, mas eu nunca fiz igual, eu nunca me coloquei como vítima, tadinho de mim, porque eu fiz igual Davi. Eu falei assim, eu não ouvi os conselhos do meu pai, não, porque ela não sei, não, quem que escolheu ela? Quem que não ouviu o conselho do pai? Quem que desobedeceu? Quem que não sei o quê? Porque numa dessa, porque ela é isso, ela é aquilo, ela é independente. Absalão foi rebelde, Absalão foi isso, mas Davi não estava falando, Davi só pensava assim, eu preciso confessar o meu pecado. E tem muita gente, aqui vai um segredo, a minha vida foi restaurada, transformada, hoje eu vivo 100 vezes mais, eu vivo a graça, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque lá atrás eu não fiz um papel de vítima, pelo contrário, eu errei, meu pecado, eu fui lá, Pai, sabe por que eu estou passando isso? Porque eu desobedeci, eu desonrei, eu desobedeci o Senhor, eu pequei contra ti, contra o meu pai, eu pequei, eu fiz isso, e daqui para frente, eu quero mudar, eu quero viver algo novo, eu quero viver os teus valores e princípios, para que haja prosperidade na minha vida. Porque se eu continuar, não adianta só, sabe por quê? Eu escolhi errado, eu desobedeci, eu não sei o que, aqui na frente eu faço tudo de novo. Quem confessa e deixa. Aqui, desobedeceu, não sei o que,
foi orgulhoso, porque não deu ouvido. Pai, pode deixar que eu sei das coisas, não, se esquenta não. Igual o filho pródigo. E aqui eu teria muitos exemplos para dar. Muitas vezes estamos sofrendo situações complicadas, mas que são consequência de erros, pecados passados. Mas nós vemos o inimigo, assim como Davi tinha o inimigo, era seu próprio filho. Nós não precisamos parar de ver os filhos, os cônjuges, as pessoas, o diabo, e começar a perceber e permitir Deus falar: foi o teu orgulho, foi a tua soberba, foi a tua desonra, foi a tua falta disso, daquilo. Eu um dia aconselhando, fui chamado para orar no lugar, e isso já aconteceu pelo menos para que, se uma das pessoas estiverem aqui, falar: o pastor está expondo, me expondo, não, porque já aconteceu com várias pessoas, não é só uma, mas já aconteceu de eu ir aconselhar pessoas, e daí essa pessoa começar a chorar, de coisa que ela estava sofrendo, no casamento, ou em outra coisa, mas no casamento, estou sofrendo isso, como que ela pode fazer isso comigo? E como eu conheço um pouco a história, e eu tenho uma boa memória, Deus me deu justamente para trabalhar isso, a pessoa se vitimizando, porque não é porque a gente sofre, Davi estava sofrendo, mas eu pude, como que ela pôde fazer isso? Mas eu trazendo a memória, como que você pôde fazer isso com a tua mãe e com o teu pai? Você já pediu perdão? Você já reconheceu? A pessoa ficou assim. Deus corrige quem ama. Por que eu tô querendo que você Não, é porque se você não se consertar, é um círculo vicioso. Você vai sofrer aqui, e você pode brigar com teu marido, com a tua esposa, você vai ficar, não. Assim como você tem que pedir perdão para os pais, você tem que liberar perdão, porque os pais, e você pede perdão, libera perdão, pede perdão, faz como o filho pródigo, porque a gente tem, se nós fôssemos o filho, como aprendemos com o Caio aqui na quinta-feira, o filho perdido, porque pródigo, mas o pródigo cabe a ele, Gastão, pessoa que quer assim, mas achei muito interessante o que o Caio trouxe aí, nem eu tinha estudado aquilo sobre o pródigo, mas o filho ele pede, ele desonra o pai, porque o filho mais novo, a herança naquela época, estou falando sobre a passagem do filho pródigo, que todo mundo conhece, então não vou entrar muito em detalhe, mas o filho, para receber a herança, o pai tinha que morrer. Então quando ele chega: pai, eu quero a minha herança, ele está falando assim: eu queria que o senhor tivesse já morrido, mas como o senhor não morre logo, acho que vai demorar, dá a minha parte que eu quero curtir. Ele está desobedecendo, ele está desonrando, ele está sendo inconsequente, ele está tendo um monte de erro aí. Daí ele sai, pega tudo, só que acontece, passa, ele gasta tudo, e ele num determinado momento, ele está num trabalho que ele cuida de porcos, e para os judeus o porco era imundo, era o trabalho mais humilhante para ele, e ele passava fome, ele tinha vontade de comer as comidas a lavagem que os porcos comiam. Se é um de nós, se é uma geração como essa, sabe como que esse menino ia estar? Aqueles amigos tudo traíra, quando eu tinha dinheiro, todo mundo vinha aqui, agora cadê? Ninguém quer me ajudar. Aqueles amigos, tudo interesseiro, ia estar revoltado com os amigos, e aquelas mulheres que eu pagava lá, quando tinha dinheiro, todo mundo aqui, em volta de mim, e meu pai que não, está lá no bem bom, e não manda mal dinheiro, é um muquirana, é não sei o quê. O que ia se gerar nele? Porque o que eu percebo, numa geração e no nosso meio, é isso, que a gente está sempre revoltado com as consequências, e a gente nunca se revolta com as nossas
escolhas com o nosso orgulho, com a nossa rebeldia, com a nossa desobediência, com a nossa soberba, com o nosso orgulho, com aquilo que realmente o pecado vem e gerou em nós e nos faz tantas coisas. A gente não se revolta com isso, a gente se revolta com o outro, com o que o outro fez, com o que o outro deixou de fazer, com o que não sei o quê. E sabe o que acontece? Por isso que a gente continua de lavagem em lavagem, de porco a porco, Mas o filho pródigo, ele não fez isso. Fala que ele caindo em si. Meu querido, e eu queria que nessa noite você caísse em si. Porque o Espírito, e aqui eu quero, quando eu coloquei enfrentar problemas, resolver problemas ou confessar pecados, eu quero dizer que da mesma maneira quando nós confessamos e entendemos e reconhecemos e deixamos e abandonamos o pecado, instantaneamente a nossa vida começa a ser próspera e Deus começa a nos ajudar, inclusive com as consequências. Inclusive Ele nos fortalece, Ele nos dá ânimo, e Ele fala, agora eu tenho algo novo para você. Ah não, mas eu errei, eu falhei, olha o que eu fiz com meu pai. Não, se você cair em si, se você falar, pai, pequei contra ti, contra os céus, contra Deus, contra ti, eu não sou digno. E outra coisa, arrependimento, tem isso, porque tem muita gente que se arrepende assim, eu vou pedir perdão, mas se olhar torto para mim, isso que é arrependimento. Então o filho pródigo entendeu o que é arrependimento. Eu, por causa dos meus erros, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O que eu fiz com o Senhor, eu não mereço. Esse entendeu. Mas aí quando nós nos arrependemos e temos essa, porque tem muita gente que não se arrepende, fica assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que voltar, mas eu não aceito, eu tenho que voltar lá no cargo que eu tinha, eu tenho que voltar naquela posição, eu tenho que voltar. Tem um monte de pastor que caiu e não se arrepende porque não consegue voltar aqui, tem que não, lá, sabe, e daí começa a revoltar, não, lá é tudo fariseu, lá não sei o quê, e começa, Caio Fábio é um desses, um homem de Deus, um homem não sei o quê, mas porque não conseguiu simplesmente falar, eu falhei, eu pequei, eu errei, não, começou porque daí sim, todo mundo atira contra, não, a igreja, em vez de falar assim, não, pecou, vamos dar graça, mas não, tem esses dois lados. Nós precisamos como igreja orar, dar graça, mas quem errou, quem falhou, precisa falar, eu não sou digno. Mas daí nós precisamos agir como pai, falar assim, não, você não é digno, mas se você realmente, pelo teu jeito, pela tua maneira que mostra arrependimento, que você realmente não quer, que você abandonou, vem cá, você não é escravo, você não é empregado não, você é filho restaurado, vem cá, toma um anel, toma autoridade, toma a sandália, porque eu tenho uma missão, assim como Jesus fez com Pedro, assim como realmente Deus quer fazer isso com cada um de nós. Pastor Lucas trabalhou 2 sábados sobre avivamento, despertamento. Você vai estudar sobre os avivamentos. Tinha oração, começou com oração, mas a sequência da oração, o resultado da oração, era confessar, arrependimento e confissão de pecado. Eu não acredito em movimento de oração que não traz pessoas começando a falar, eu era orgulhoso, eu sou soberbo, eu era desleal, eu sou desleal, eu sou fofoqueiro, não só porque às vezes a gente fica, não, eu era adúltero, eu era homossexual, eu era isso, eu era aquilo, não, um avivamento vai falar assim, eu falava mal, eu fui desleal com a liderança, eu fui isso, eu era orgulhoso, eu ouvia a palavra, falava assim, não, essa palavra é para o fulano, Deus não trabalha com orgulho, ele precisa quebrar, e aqui vai, muitos dos nossos problemas, é para quebrar nossa cerviz. Deus permite muitos dos nossos problemas, de saúde, na família, na sociedade, no trabalho financeiro,
E se você está passando por alguma coisa, eu queria te convidar a permitir o Espírito sondar o teu coração, para que você falasse assim: Deus, aonde que está? Qual é o meu pecado? Aonde ele se encontra? Porque eu quero deixá-lo, eu quero confessá-lo, não quero ser mais. Esse orgulho, eu lembro que, e você pode ver que muitas pessoas falam, o pastor Marinho é humilde, e eu sempre me achei muito humilde. Até uma pessoa vinha falar assim, não era nem pastor na época, eu senti que o irmão precisa ser tratado no orgulho. Eu lembro que eu falei, não sei se no orgulho eu preciso ser tratado, mas na raiva eu preciso, porque vontade é de dar não sei. Mas assim, passou, e eu falei, Deus, o Senhor me conhece, se o Senhor tiver orgulho, mostra, porque eu não sou orgulhoso, mas se eu tiver, por favor, sonda meu coração, porque o Senhor conhece e tal, até o dia que Ele mostrou. Falei, nossa, o BS não tinha dado essa liberdade não, mas mostrou. Sabe onde estava o orgulho? E que Ele mostrou para mim, e já falei isso daí uma vez aqui. Eu sou perfeccionista, cuidado dos perfeccionistas, muito bom ser perfeccionista, a gente precisa ser excelente, mas muitas vezes o perfeccionista, ele quer ser perfeccionista para que as pessoas olhem e falem assim, uau, será que, quais as motivações dos pastores, quais as motivações dos líderes de ministério, quais as motivações que você busca Deus sabe, isso pode ser um pecado, que está travando você de prosperar. Eu dava tapa na mão do Lucas, porque ele errava, gritava com o outro, ficava bravo, gente, vocês têm que fazer certo, e não sei o quê, e era a coisa mais linda, e quando saía lindo, eu ficava, ai que lindo, é para ti Jesus, é para ti, que coisa linda, tem que ser, porque para Deus merece o melhor, e merece mesmo, e a gente precisa fazer. Porém, o Espírito começou, não Marinho, você, no fundo, você gosta, mais do que para mim, é para você. Você gosta de quantas pessoas falam, nossa, o louvor da PIB é top, hein? Quem que ensaia? Quem que é o líder? Quem que é o cara que, é o Marinho, presente, humilde. E assim gera umas consequências. Talvez o sonho do Marinho era tocar igual o Fernando nos lugares aí com os famosos. Mas talvez o Marinho nunca tocou, porque Deus olhava o coração, não deixou prosperar, porque tinha pecado. Daí Deus trabalha e leva para outro lugar. Porque quantas vezes, faz 4 anos que eu sou pastor titular aqui, pastor sênior, mas há 15 anos eu já me achava pronto. Graças a Deus, Deus não permitiu isso, porque senão eu já tinha quebrado a igreja e me quebrado. E assim, estou falando. E daí, só que hoje, eu tenho me tornado, e eu quero dizer, com muito problema, como Deus tem usado o problema para revelar pecado. Mas eu não tenho ficado chateado, eu não tenho ficado revoltado. Eu tenho feito o que eu aprendi. Eu tenho chegado para Deus, e tenho confessado, e tenho deixado. E cada dia eu vejo mais a minha vida, minha casa, meu ministério, tudo prosperar. Porque aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. E alcançará a vida que Deus tem. E eu quero dizer que tem muita gente que Deus quer sarar nessa noite. Tem gente que tem vivido uma vida de angústia, depressiva. Tem gente que está infeliz, como a mulher samaritana. O que resolve minha vida? É homem, é relacionamento. O que resolve minha vida? É isso, é aquilo. Não, sabe o que resolve tua vida? É você chegar e reconhecer, eu sou insatisfeito. Nada preenche a minha vida, o que falta é uma água viva, o que falta é conhecer Jesus,
Porque quando nós conhecemos Jesus, quando nós realmente entendemos, entregamos a nossa vida para Ele, o que me satisfaz é essa água, é a vida dEle, e troca a insatisfação por uma paz, por uma satisfação que é nele. Mas nós precisamos reconhecer qual é o pecado. Eu sou insatisfeito, eu sou ingrato, olha que Deus deu, olha a oportunidade que você tem, não, mas olha que eu perdi. Faz as contas, coloca na balança, tudo que você tem, tudo que Deus te deu, vai ser infinitamente maior do que o que você já perdeu. E daí quando você se revolta, você está sendo ingrato, é pecado. Ansiedade é pecado, porque existe uma palavra, não andeis, não é? Se vocês não andeis ansiosos por coisa alguma antes, sabe? A gente precisa começar a entregar. Mas eu não entrego por quê? Porque eu não oro. Tem um livrinho que também talvez um dia eu fale, o pecado de não orar, e lá fala, não orar é pecado. Olha só quantos pecados que a gente acha, o olhar, a falta de misericórdia, o julgamento, são tantas coisas. Mas nessa noite, Deus trouxe essa palavra porque Ele quer que você prospere. Ele quer que os problemas comecem a diminuir na tua vida. Ele quer que aquele problema, mas para isso você precisa reconhecer, o problema não é ela, não é ele, não é a circunstância, o problema sou eu. E se você tiver até, inclusive, de pedir perdão para pessoas, você vai ter que fazer. Porque para Deus, pequei contra Deus, contra os céus e contra meu Pai. Eu vou lá pedir perdão. Eu pergunto para os meus pais, se na época que aconteceu tudo, eu não fui lá pedir perdão para eles. E vira e mexe, quando acontece qualquer coisa, a Nilva sabe, eu ainda falo, é consequência de escolhas minhas, é meu pecado, eu vou lá, Senhor, eu peço perdão, já pedi, mas eu sei, eu reconheço, em vez de ficar, tem muita gente, eu quero dizer aqui, vítimas, são péssimos pessoas que se arrependem, porque quando você se coloca no papel de vítima, você está falando assim, o outro é culpado, o outro é responsável, eu só estou sofrendo isso por causa dos outros. Então você não dá espaço para Deus começar a sondar o teu coração, falar assim, não, você pode até estar vivendo uma situação que você seja vítima, mas não se torne uma vítima. Fale assim, Deus, eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo injustiça, está acontecendo tudo isso, mas por quê? Será que existe pecado? Será que foi por causa de orgulho? Será que foi por causa de rebeldia? Será que foi por causa de desobediência? Será que foi por causa de soberba? Será que foi por quê? Revela. E o Senhor revelando, eu quero confessar e deixar. E o Senhor vai me dar graça e misericórdia para eu prosseguir. E você vai ver que portas vão começar a se fechar. E a tua vida vai começar a se prosperar. As coisas vão começar a andar. Amém? Você recebe essa palavra? Ministério de louvor aqui à frente. Eu sinto muito claro o porquê Deus trouxe essa palavra. Porque Deus, nós estamos no ano da frutificação. E prosperidade, frutificação tem a ver com prosperidade. Frutificação tem a ver com vida abençoada. E pecado é o impedimento para a bênção do Senhor. Nós estamos aqui falando sobre avivamento, despertamento, queremos viver um avivamento. Pecado é aquilo que precisa ser extinto, ser expulso, ser retirado do nosso meio, da nossa vida, não da minha casa, da minha atitude. As minhas atitudes é aqui, cada um tem, é aquilo que eu falei, depende de como a gente foi criado, temperamento. Tem temperamento que é mais tendencioso à soberba, ao orgulho. Pedro era temperamento, era impetuoso, era autoconfiante. Mas espera aí, tem as coisas boas, mas tem as coisas ruins. Como a gente foi criado, na família que a gente foi criado, tem as coisas boas e as coisas ruins.
mas aqui todos nós somos iguais diante do Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito quer nos alinhar, já foi o ano de alinhamento, mas às vezes nós perdemos. Mas não virá frutificação, não virá avivamento, despertamento para quem não deixa, para quem não reconhece suas fragilidades, seus pecados, suas mazelas e deixa no altar. Davi, depois de ter deixado, Deus livrou ele da perseguição. Absalão teve a consequência dele, morreu. E Davi, Deus livrou Davi de todos os seus inimigos. Davi, se Davi tivesse tentado, não, eu vou ajuntar, porque a gente faz, vou juntar um exército, eu vou tentar fazer por mim, não, Davi, eu vou me acertar com Deus. Eu me acertando com Deus, Deus acerta todo o resto. E foi isso que Deus fez. Deus espalhou, destruiu todos os inimigos de Davi, e Davi realmente terminou no trono, velho, sendo conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque não se revoltou, porque não ficou sendo vítima, porque não falou, por causa disso, não, Senhor, eu pequei, sabe por que eu estou sofrendo isso? Porque a tua mão está pesando sobre mim. Se eu tirar a tua mão, se você confessar esse orgulho, a tua soberba, a tua arrogância, a tua desobediência, quantas coisas você já ouviu nesse púlpito e você não coloca em prática? Quantas coisas a palavra de Deus tem te confrontado e você não consegue deixar? Isso é pecado. Confessa hoje. Confessa hoje. E o Espírito está falando, por quê? Porque Ele nos ama como um pai ama o filho. Ele quer que o filho se dê bem, Ele quer que o filho seja feliz, Ele quer curar. E aqui eu sinto nitidamente doenças da alma, causadas por pecado, doenças, ansiedade, síndrome do pânico, por causa de culpa que a pessoa nem sabe, mas é pecado, é desobediência, é desonra, é um monte de coisa. A pessoa está lá, pode passar por 1000 psicólogos, e eu sou a favor de psicólogo ajuda, mas não vai, enquanto não confessar e deixar o pecado, não se arrepender de verdade, vai continuar com todas as enfermidades da alma, vai continuar preso em algumas áreas espirituais, porque não reconhece. E você não precisa reconhecer para mim, reconheça para Deus. Confesse nessa noite e fale, Deus, eu reconheço. Hoje essa palavra foi como aquela palavra para Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer que Deus mandou eu trazer essa palavra, porque aqui tem um monte de Davi, tem um monte de adorador, tem um monte de escolhido por Deus, mas que está sendo impedido por causa de pecados escondidos, por causa de pecados, de problemas, de erros não confessados e não deixados. Mas essa noite, se você quiser ser curado, ser liberto, ser livre e começar a prosperar, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se conseguir ajoelhar e começar a orar, Senhor, eu quero confessar o meu orgulho, aquilo, Deus não sei o que o Espírito fale com você enquanto eles cantam essa música, e eu quero orar no final, enquanto você vai estar aqui, e deixa o Espírito falar, enquanto eles cantam essa música, é você e Deus. Eu sinto que Deus quer levantar verdadeiros Davis aqui, mas que precisam hoje confessar. E eu sinto que, já estou sentindo muito a presença de Deus aqui, sentindo o Espírito aqui de uma maneira, ei,